desconhecidas chamaram a atenção no sábado à noite. O primeiro piloto era de um voo da Latam que partiu de São Paulo rumo a Porto Alegre. Só para informação, a gente ainda continua avistando as luzes. Agora, de uma outra perspectiva, ela está bem ao sul de Porto Alegre, da cidade, bem ao sul, sentido Argentina, sentido sul do estado. E as luzes continuam aparecendo e se cruzando no céu. 15 minutos depois, a controladora de voo questionou um outro piloto, desta vez de um voo da Azul, que vinha de Belo Horizonte. O Azul 4657 tem condições de informar se avistou alguma luz no setor sul de Porto Alegre? Informar vocês, mas iam falar que eu tô louco. Na verdade, nós estamos vendo essas luzes desde lá de Confins. São 3 luzes girando em espiral entre elas aqui, bem forte. É bom avisar. Quando se fala em OVNI, a gente pensa automaticamente em extraterrestres, mas a sigla é usada para qualquer objeto desconhecido no céu. Vamos dar uma olhadinha na mensagem? Vamos dar uma olhadinha no que o Mombrana fala. Aqui na mensagem, o profeta envergonhado. Dá uma olhada nisso aqui, irmãos. 25 de novembro de 1956, parágrafo 69 e parágrafo 70. Num destes dias, pode acontecer antes mesmo que raie a luz do dia, como também pode acontecer daqui a 50 anos. Um foguete-bomba, uma dessas bombas de cobalto ou hidrogênio poderiam, a nação inteira está sob alerta. Outro dia, você viu no jornal, onde eles estão requerendo resposta do Pentágono a respeito dos discos voadores. Isto não foi um mito, não foi algo que você pudesse imaginar, isto foi real. Isto foi uma inteligência. Olha o que o irmão Bunny está dizendo aqui, ó. Eles voavam em formação de batalha. O irmão Bunny está fazendo menção àquela foto que nós vimos. Que eles estão voando em forma de V, em forma de batalha. Eles podiam desviar-se. Olha isso. Eles podiam parar. Podiam falar. E presta muita atenção. Irmãos, se houver alguém aí que está me acompanhando, preste atenção nisso. Nós não estamos lendo uma revista agora, nós estamos lendo a mensagem. Eles podiam parar, podiam falar, isto era uma inteligência. Eles sabem disso, ó. Eles sabem disto. Veja que quando você vê aqueles loucos falando assim que o governo americano deve saber de alguma coisa, o profeta está dizendo, ó, eles sabem disso. Eles sabem disso. É o profeta que está dizendo. As pessoas riam. Eles disseram, discos voadores? Zombando disso. Mas você sabe o que eu estou pensando? O que, irmão Brana? Fala, o que o senhor está pensando? Jesus disse que antes que ele venha, haverá sinais no céu. Você notou que antes que ele destruísse Sodoma e Gomorra, por causa dos seus atos imorais, no inglês está sexuais, tá bom? Ele enviou anjos para que investigasse. Agora, olha o que o irmão Brana vai dizer. Anjos têm vindo à terra nos últimos anos. Eles têm estado entre o povo. Quero dizer, honestamente, pessoas lavadas pelo sangue sabem disto. Eles têm permanecido e têm as fotografias que foram tiradas. Correto? Seres angelicais têm visitado a terra, levando de volta ao Pai a palavra de que o pecado está acumulado de tal maneira que as estrelas dificilmente podem brilhar. A lua, o mundo inteiro está girando como um homem bêbado andando à noite, correto? Eu não posso pegar uma citação dessa e jogar no lixo. Grava bem ela. Você notou? O profeta envergonhado, 25 de novembro de 56, parágrafo 69, 70. O irmão Brana está se referindo a esta imagem, certo? Ó. Formação em V. Algo que a revista A Voz da Cura também colocou na sua capa. Cadê? Sua manchete lá. Aqui, ó. Uma formação de batalha. E eu acho incrível, irmão Bruno. Eles viajavam à velocidade da luz e eles podiam parar. Havia uma inteligência. Eu quero mostrar um vídeo aos irmãos. Esse é o vídeo que foi liberado o ano passado. Que os Estados Unidos não soube identificar
o que era. Wind, the wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. That's not our LNS though, is it? It's not. That is the LNS, dude. Well, if there's like... Look at that thing. It's rotating. That is... Irmãos, olha a posição do que está sendo filmado, tá bom? E dá uma olhada na manobra, porque daqui a pouco eles vão falar a velocidade que eles estão, tá bom? Mas dá uma olhada na manobra. Não existe material no mundo que possa fazer uma manobra dessa. Isso é resistência de materiais. Qualquer engenheiro eu estudo a resistência de materiais. Não existe material que possa fazer uma manobra dessa e não se... na velocidade que ele está e não se deteriorar. Olha a manobra, olha. That's not our LNS though, is it? It's not. That is the LNS, dude. Well, if there's like... Look at that thing. It's rotating. Veja que ele até se espantou a hora que ele fez a manobra. Isso é um sujeito dentro de um caça, né? Um piloto de um caça. That's not our LNS though, is it? It's not. That is the LNS, dude. Well, if there's like... Look at that thing. It's rotating. Um dos pilotos disse à imprensa que o objeto não era deste mundo. Cadê a data? Foi em 2016, mas trata-se de um acontecimento bem antigo. Se não me engano, de 86, se não me engano, né? Dá uma olhadinha nisso. Chegou a hora da nossa reportagem especial. Há 30 anos, objetos voadores não identificados foram perseguidos por aviões caça da Força Aérea Brasileira nas áreas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Você vai conhecer agora gravações inéditas desse episódio, que ficou conhecido como a Noite Oficial dos OVNIs. Foi assim que o Fantástico deu a notícia. Esta semana, altas autoridades militares do Brasil admitiram publicamente pela primeira vez ter visto objetos voadores não identificados, os OVNIs. O próprio ministro... Ó, quem tá sentado ali é à frente da Força Aérea Brasileira, da FAB, né? Então não é uma brincadeira. O da Aeronáutica, Brigadeiro Moreira Lima, deu a entrevista para informar que pilotos das bases de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e de Anápolis, em Goiás, chegaram até a perseguir e a ser perseguidos pelos objetos voadores não identificados na região de São José dos Campos, sobre o Vale do Paraíba, e trechos do estado do Rio de Janeiro. Eram 21 OVNIs, segundo os militares, que ficaram mais de 3 horas sobrevoando o território brasileiro na noite de segunda e madrugada de terça-feira. Toda vez que é detectado algum objeto não identificado, evidentemente há um processo bastante eficiente de verificar se foi alguma aeronave que está voando sem um plano de voo aprovado, etc. Mas quando se comprova que é algo diferente, as aeronaves então são acionadas. O que ocorreu foi que os radares detectaram vários objetos não identificados. Veja agora, minuto a minuto, o que aconteceu naquele 19 de maio. Às 8h30 da noite, um ponto luminoso é avistado pelo controlador de tráfego aéreo na torre do aeroporto de São José dos Campos, São Paulo. Um avião Xingu da Embraer se aproxima para pouso e o controlador pergunta ao comandante: "Você está vendo o ponto luminoso?" O Xingu confirma o avistamento, muda a rota e tenta se aproximar do OVNI. Quem estava no comando do avião era o coronel Osiris Silva, que voltava de Brasília depois de tomar posse como presidente da Petrobras. Eu vi um objeto luminoso no espaço, parecia um astro normal. Eu voei na direção dele e após 5, 6 minutos de voo, fiquei com a impressão de que ele começou a esmaecer e perder a intensidade e o brilho. 9h14 da noite. O controle de radar de São Paulo registra sinais sem identificação. Ele registra sinais. Você sabe que a onda eletromagnética, o Hertz, quando ele é emitido de uma sonda, ele só pode trazer informação de algo que tem matéria, certo? De algo que é palpável, é o que aparece no radar. 9h20. O controle aéreo em Brasília confirma a presença de objetos voadores não identificados. 10h23. O primeiro jato F-5 decola da base aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Ele carrega armamento de guerra pronto para ser acionado. 10h45. O radar da base aérea de Anápolis, em Goiás, detecta sinais no radar. Um Mirage também armado decola em busca dos OVNIs. 11h15 da noite.
O piloto do primeiro F-5 a entrar em ação avista um ponto luminoso e começa a... Agora é um caça, é um soldado treinado, certo? Um piloto de um caça, que não é mais um avião, um comercial. Seguir o objeto voador não identificado. Nosso objetivo justamente era esse, se aproximar e identificar. Nós não conseguimos nem nos aproximar, muito menos identificar. Nem nos aproximar. Irmão, um Mirage, um caça Mirage, esse é o antigo, né? A velocidade dele é 3.000 km por hora. O F5, o F15, aproximadamente isso também, 2.800 km por hora. Não conseguiu se aproximar. Meu Deus. 11h17. Mais um Mirage decola da base de Anápolis para perseguir os objetos. 11h20. O caça F-5 recebe pela primeira vez um sinal no radar de bordo confirmando a presença do objeto não identificado à sua frente. 11h36. O terceiro Mirage sai da base de Anápolis, mas não consegue contato visual com os OVNIs. Naquela noite, 5 jatos da Força Aérea foram acionados e retornaram sem conseguir se aproximar dos objetos. Os radares do Sindacta em Brasília registraram um total de 21 sinais desconhecidos no céu do Brasil. O grande personagem dessa história foi o controlador de voo que estava na torre de São José. Agora, por favor, preste atenção na descrição que esse controlador ele está vendo, certo? Ele está vendo com os próprios... Não está olhando na tela, ele está vendo com os próprios olhos. Olha a descrição que ele vai dar de como é o que ele está vendo. José dos Campos. O sargento Sérgio Mota da Silva, que aparece nessa foto tirada na Torre de São José poucos dias depois do incidente, foi quem deu o primeiro alerta sobre OVNIs. 30 anos depois, Sérgio, que hoje é controlador de voo civil, deu a primeira entrevista para uma TV. Ele preferiu não mostrar o rosto. 30 anos depois, a primeira entrevista. Tem alguma coisa aqui? O que está dizendo? Presta muita atenção, tem alguma coisa aqui no setor noroeste São José, um farolzinho lá em cima. Um farolzinho, pô, mas eu tô olhando bem, o bicho tá parado. Nem sobe, nem desce, nem vai pra esquerda, nem pra direita. Tá parado. Lá. Tô olhando, não é estrela não, é um farol. A olho nu parecia um avião. Quando coloquei no binóculo para observar, é que eu vi que ele era extremamente cintilante e multicolorido. Tinha vermelho, azul, branco. Vermelho, azul, só cor do arco-íris, hein? Só cor do arco-íris. Vermelho, branco, azul. Lilás, um monte de cores, com uma certa predominância do laranja. Uma certa predominância do laranja. Mas ele era muito bonito. O controlador pediu ao avião Xingu para tentar avistar o objeto. Eu expliquei a ele onde estava o objeto, pedi a ele que se ele tivesse avistamento, ele me informasse. Permanece com ele à vista? Assim, não ponta vista. Esse bem visível, poderia descrevê-lo? É uma estrela grande. Estrela grande e bem vermelha. Entendido, grande e bem vermelha. Controle de São Paulo será alertado. O controlador em São José dos Campos avisa ao controle São Paulo que o Xingu está perseguindo o OVNI. Positivo. Ele está perseguindo o troço. Está perseguindo o troço? Tá indo atrás. Sério, tá indo. Controle. Tá vendo? Próximo de São Paulo, já da região do radar, esse objeto simplesmente desapareceu do radar. O Xingu também perdeu contato visual com ele. O avião Xingu abandonou a perseguição e pousou em São José dos Campos. Pouco depois, o controlador da Torre de São José alertou o controle São Paulo. Outros OVNIs estavam aparecendo no céu. Estou vendo 3 agora. São 3 luzes. Mas parecem estrelas. Mas o radar não pega estrelas. O que é isso? O radar não pega estrela? O que é isso? Você observa uma mudança de cor, alguma coisa? Positivo. Rapaz, eu não sei. Pra mim, olho assim, parece estrela. Só que muda de cor. Bonito. Vermelha, amarelo, azul, branco. Olha, aqui tá parecendo estrela, mas só que muda de cor bonito, rapaz. Tá vermelho, amarelo, azul, branco. Tá dando um monte de coisa. Pô, tão barato isso aqui. Deve ter uns craques por aqui já pela... Deve ter umas 7 por aqui, pelas contas que eu tô fazendo aqui. Ainda bem que vocês estão vendo também, senão eu ia pensar que eu tô ficando louco. Ainda bem que vocês estão vendo, senão eu ia pensar que eu tava ficando louco. Porra, rapaz, tô arrepiado, meu irmão. Tô arrepiado. Só 2 pontos brancos afastados mais baixos.
Estão entrando no alinhamento Estão entrando no alinhamento. da pista. Além da cidade, tem 2 altos aqui no alinhamento da pista e tem mais uns 2 ou 3 embaixo, no outro baixo agora. Continuam se movimentando. Coisa linda, meu irmão. Pô, tá ficando bom esse negócio, viu? Tá ficando bom. O controlador Sérgio Mota da Silva faz uma revelação surpreendente. Ele tentou fazer contato com os OVNIs usando as luzes de balizamento da pista de pouso. Se eu aumentava o brilho do balizamento das luzes do balizamento, aliás, eles se afastavam. E se eu diminuía a intensidade das luzes do balizamento, eles se aproximavam. Pareciam responder de modo inteligente. Inteligente. Foi o que o Mombrana disse. Eu fazia com as luzes da pista de pouso e decolagem. O controlador Sérgio fala com o controle aéreo em Brasília. Fala, Brasília. Brasília? Boa noite, bem-vindo ao Festival dos Discos Voadores. É uma loucura isso aqui, cara. Pô, os que eu pude ver mudavam de cor o tempo todo, vermelho, amarelo, azul. Mudavam de cor o tempo todo. Vermelho, amarelo, azul, lilás. Um festival de cores. Vai ter festival de cores. As ocorrências terminaram já perto do nascer do dia, lá pelas 4 e pouco, 5 horas da manhã. Os últimos objetos foram vistos. Como é que tá a situação aí? Ô, rapaz, isso aqui foi um festival. E agora, como é que tá? Agora não sei o que é mais não. Se alguém perguntar se viu, você não informa nada, viu? Não informa nada. Você não viu nada e não sabe de nada. O Fantástico também teve acesso às gravações das conversas entre os pilotos e a defesa aérea. Um desses pilotos era o capitão Armindo de Souza Viriato. Veja agora como foi que ele perseguiu um OVNI com armamento pronto para ser usado. Eu estou em contato. Confirma? Estou em contato. Prossiga nesse contato, caçador. 7. Caçador passando a rojão. 7. Caçador passando a rojão. No código dos pilotos, isso quer dizer que o caçador, o avião caça, entrou na situação rojão. O míssil está pronto para disparar. Prossiga nesse contato. Bom, tem Judite agora. 7. Judite significa que o alvo está no radar. Ou seja, o piloto pode atirar se for autorizado pela defesa aérea. Mas neste momento, o alvo se afasta em alta velocidade. Está aumentando. Aumentando a distância, confirma. Afirmativo. A distância está aumentando de novo aqui. 7. Aumentando rápido, né? Comportamento muito estranho. Comportamento muito estranho. O capitão Viriato falou sobre a incrível velocidade dos OVNIs numa entrevista ao Fantástico. Essa aceleração, o radar de Brasília chegou a pegar na época de defesa aérea, deu aproximadamente Mach 15. Isso aí daria em torno de 15 mil quilômetros. 15 mil quilômetros. A velocidade daquilo tinha 15 mil quilômetros. 15 mil quilômetros por hora é uma velocidade muito acima dos jatos mais rápidos do mundo, que chegam no máximo a 4 mil quilômetros por hora. Um documento confidencial do Comando de Defesa Aérea de junho de 1986 concluiu: os objetos produziram ecos nos radares do sistema de defesa e também nos jatos que perseguiram os OVNIs. Houve contato visual dos pilotos. Os objetos atingiram velocidades supersônicas e mostraram capacidade de acelerar e desacelerar de modo brusco. E a principal conclusão do relatório: os fenômenos são sólidos e refletem inteligência. Pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também voar informação. Voar informação. Voar informação, uma informação de batalha. Não foi possível identificar a origem dos objetos. Foram esses dois ufólogos. Aqui ele vai falar dos ufólogos e não... Só um minutinho, amados. Eu tenho que pegar isso aqui para nós encerrarmos. Estão aguardando a vinda do Senhor, e a trombeta do Senhor soará, e os mortos que estão em Cristo ressuscitarão primeiro. E parágrafo 71, e estes corpos celestiais descem à terra e se revestem dos terrenais, e então corpos glorificados. Que é que o irmão Brana disse, eu não sei o que é uma doutrina no Brasil, eu não sei o que é isso,
Mas Mombrana disse, aqueles corpos celestiais pegam os 16 elementos, porque o corpo glorificado nada mais é do que o celestial somado. Isso está lá na mensagem Quem é Este, Melquisedeque. Mombrana disse, aquela teofania desce, pega esse daqui e transforma num corpo glorificado, né? Corpos glorificados. E então, os que estão... e os que não viveram e permaneceram, e os que viveram e permaneceram serão transformados em um momento, a Tukli, né, em um piscar de olhos. E nós seremos tomados para encontrar o Senhor nos ares. Mas vamos dizendo, uma dessas luzes nos tomará um dia desse. E você viu, o que eu mais achei precioso, irmão, a mensagem, um profeta envergonhado, Mombrana disse assim, que esses anjos investigadores levavam relatório do pecado das nações. E um desses dias, um desses descerá e nos tomará. Assim será o rapto. Assim será. O ano de 2020, o que teve de registro, de aparição de asteroide, de meteoro, de coisas, que, irmãos, pelo menos nos últimos 20 anos, nunca houve um ano que teve tanto relatório, tanta foto e tanto vídeo de meteoros, de coisas. Antes de Deus fazer na terra, primeiro Deus faz no céu. É porque algo está para acontecer com os eleitos. Essas luzes, informação de batalha, hein? Eles não sabem o que é, mas Mombrana disse, você sabe o que é. E um desses dias, uma dessas luzes descerá e nos tomará para nós irmos encontrar o Senhor nos ares. Não te deixe isso feliz, irmãos. Isso me deixa feliz. Os irmãos que me conhecem, sabem que eu amo demais esse assunto, porque eu já tive uma experiência com isso, certo? Os mais próximos de mim, sabe, eu contei algumas poucas vezes de algo que aconteceu comigo em uma ocasião. Então, eu sei que isso que o profeta está dizendo é real, irmãos. Isso é real, é isso que estamos esperando. Cristo é revelado em sua própria palavra. As pessoas desaparecendo, assim será o rapto. Uma dessas luzes descerá e nos tomarão. Veja, irmão, aqueles anjos vieram da eternidade, aquele terremoto, porque eles vieram da eternidade para dentro do tempo. E haverá uma dessas que tomará esses 16 elementos. Não é um disco voador, não é uma abdução, é um rapto. Porque essas luzes são esses anjos investigadores levando o relatório do pecado da imoralidade do mundo. Mas um dia desses, o irmão Brana disse, filhinhos, uma dessas luzes descerá e te tomará e nós subiremos neste rapto. Amados, eu queria demais continuar, porque eu tenho mais coisas para falar, foi muito corrido, mas meu tempo passou. Vamos ver se Deus permitir, domingo eu faço uma continuação, tá bom? O profeta fala que Enoque se despediu de sua família, né? Ele deu um abraço na esposa, deu um abraço nos filhos, ele sabia que não retornaria, né? E foi caminhando com Deus e foi embora. Uma dessas luzes o pegou, né? Que Deus nos ajude. We're in a dangerous time. Remember, the scripture says when these things begin to happen, time is no more. She's fading away. When we see the manifestation, earthquakes, see them 1,000 killed the other day? Earthquakes in diverse places, said fearful sights in the skies, pillars of fire, like floating around like flying saucers. They don't know what it is. They don't have any idea. Did you notice the angels that come down and investigated Sodom before Sodom was destroyed? You remember that? There was a bunch of them come down, 3 of them. One of them stayed with Abraham. You remember that? They were lights from heaven. It came down into investigating judgment. Ones, look where they're all found around the Pentagon. Things they find them. That's the world judgment, Sodom. And there's one represented, will be represented amongst the churches, be Christ himself, vindicating himself. See? Sights in the heavens above and signs in the earth below. Certainly identified. Oh, the devil's howling about this. The manifested truth of the promise of the Word.
In her alone. They don't have the answer. When Jesus come, what did those Pharisees? He said, if I cast out devils by the finger of God, who do you cast them out by? He stood alone. And His church stands alone. Amen. She's not hooked with nothing. Amen. But He was identified by God, being the body that God dwelt in. And the church is identified by His body doing the same thing. She is His body, the manifested truth of His promised word for the last days. And she alone stands by it. That's why the devil is howling these great organizations to set up something to close her up. They'll never do it. She'll be taken up, not closed up. Amen. Glory. She is now risen, and by the power of the vindicated word promised to her. Amen. How a bride holds that promise. Amen. He told me He'd return after me. I believe it. Amen. Yes, sir. To meet her headship. Her Redeemer, her husband, her King, her Lord, her lover, her Savior. In the provided meeting place. He's got a place to meet Him. You know, the bridegroom don't leave out nothing. He's got the ring, the identification. He's got the robe that she wears, her clothing, see? And He's got the provided place to meet her. That's in the air. Everything is being all provided. He's got the wedding supper already set. Guests already invited, already chosen. All the angels are standing around His servants at attention. Oh. And I will show wonders in the heavens above and in the earth, blood, fire, and pillars of smoke. The sun shall be turned into darkness and the moon into blood, before the great and terrible day of the Lord shall come. And it shall come to pass that whosoever shall call upon the name of the Lord shall be delivered.